Todos, meu nome é Luciana Medeiros, eu sou infectologista e vou apresentar hoje a aula sobre prevenção de transmissão vertical de HIV e os cuidados com a gestante vivendo com Então, por que é importante a gente fazer o planejamento reprodutivo das pessoas que vivem com HIV? Porque essa doença, cada vez mais, ela é prevalente em populações jovens e idade reprodutiva. Então, precisamos ajudar esses jovens que com diagnóstico recente ou com diagnóstico já mais antigo, a terem uma vida sexual saudável e a conseguirem planejar tanto seus métodos contraceptivos, como também a fase de concepção e como fazê-la de forma segura para evitar a transmissão vertical e para evitar a transmissão para parceiros sorodiscordantes. Então, para que a gente possa fazer isso de forma adequada, temos que ter serviços de saúde que estejam preparados a receber essa população. Então, precisamos ter um atendimento isento de preconceitos e violências. Sabemos que essa é uma doença que ela ainda é, infelizmente, envolta em muito preconceito. Tudo que se refere à sexualidade no país acaba sendo envolto em muito preconceito. Então, temos que oferecer um serviço onde as pessoas se sintam seguras em falar sobre sexualidade, em falar sobre relação sexual e as formas como elas podem fazer para se proteger de outras doenças sexualmente transmissíveis. Devemos oferecer prevenção combinada, então preservativos femininos e masculinos, informações de como usá-los, tanto quanto as profilaxias pré e pós-exposição, que são a PrEP e a PEP, para aquelas pessoas que ou têm comportamentos sexuais de risco e que a gente tenta fazer essa profilaxia antes que elas tenham esse comportamento sexual de risco, ou então para as pessoas que foram submetidas a um evento de risco de transmissão de HIV, um sexo desprotegido, uma violência sexual, e a gente faz a profilaxia após esse evento. Temos que dar orientação para uma vida sexual saudável, prevenção de outras doenças sexualmente transmissíveis, rastreamento, diagnóstico e tratamento dessas infecções sexualmente transmissíveis. Temos que dar atenção às parcerias sorodiscordantes, para a gente poder garantir a adesão, o acesso e adesão ao tratamento daquelas parcerias que são HIV positivas e o acesso à PrEP e ao aconselhamento para as parcerias soronegativas. Temos que dar acesso à testagem não só para essas parcerias sorodiscordantes, mas também para toda a população, afinal de contas, parte do planejamento da erradicação da epidemia, na verdade, de controle da epidemia, está no fato de você ter ampla testagem, amplo diagnóstico, permitir que essas pessoas diagnosticadas tenham acesso ao tratamento e a um acompanhamento adequado. Por quê? Porque a gente já sabe que pessoas vivendo com HIV que fazem tratamento adequado e conseguem detectar de forma sustentada a sua carga viral, elas não transmitem mais o vírus do HIV. E temos que dar orientação sobre os riscos de transmissão, tanto vertical quanto horizontal, para essas pessoas que são diagnosticadas. Sabemos que o risco de transmissão vertical, quando a gente faz todas as intervenções adequadas, ou seja, uso adequado do tratamento antirretroviral com indetecção sustentada da carga viral, os cuidados ao longo do pré-natal, de diagnóstico e tratamento de outras doenças sexualmente transmissíveis, os momentos no periparto, no parto e no pós-parto imediato, como a administração de AZT injetável, a profilaxia do recém-nascido, quando fazemos todas essas intervenções adequadas, o risco de transmissão vertical é menor que 2%, em alguns locais falam menor que 1%, sendo que se a gente não faz essas intervenções adequadas, é um risco alto de transmissão vertical de 15% a 45%, mostrando a importância da gente fazer esse planejamento reprodutivo e da gente acolher essas gestantes vivendo com HIV para diminuir o risco dos fetos de contraírem a doença. A gente tem que ter atenção aos casais sorodiscordantes, então, quando temos casais sorodiscordantes no serviço, as parcerias HIV positivas, temos que garantir que elas tenham uma carga viral indetectável há pelo menos 6 meses, então a gente pede, no mínimo, 2 testagens de carga viral com um intervalo de 3 meses indetectados e uma boa adesão à TARV, isso para proteger a parceria HIV negativa da contaminação horizontal pelo vírus HIV durante as tentativas para engravidar. Na parceria HIV negativa, nós podemos orientá-los ou quanto à possibilidade de o parceiro HIV positivo estando indetectável de forma sustentada e com boa adesão, ele não transmite, então ela não teria obrigatoriedade de uso de PrEP, da profilaxia pré-exposição, mas sempre é ofertado a essa parceria HIV negativa de casais sorodiscordantes, porque é uma forma de empoderar a pessoa de sua própria prevenção para que ela não dependa da outra tomar o seu remédio.
Então, mesmo a gente sabendo que pessoas com HIV que fazem tratamento e têm carga viral indetectável sustentada, elas não transmitem mais o vírus, para esses casais soronegativos que estão tentando engravidar e que vão, portanto, ter uma exposição sem preservativo, se a pessoa quiser iniciar a PrEP, a gente deve oferecer e deve prescrever a PrEP para essa pessoa, porque é uma forma de fazer com que ela esteja no comando de sua própria prevenção. Sabemos que é uma medida segura na gravidez, então pode ser mantido o tratamento durante a PrEP, durante a gravidez, e após essa fase, depois da concepção, a gente tem que pesar se a gente vai manter a PrEP ou se a gente vai orientar o uso do preservativo durante a gravidez e o puerpério, pois sabemos que a infecção aguda pelo HIV durante a gravidez aumenta o risco de transmissão vertical e no puerpério, por conta da amamentação, também aumenta o risco de transmissão para o recém-nascido. Então, devemos, de acordo com a análise do casal, da adesão da parceria HIV positiva, de toda a situação social enfim, que ronda aquele casal, decidir em conjunto com eles se durante a gravidez e o puerpério será mantida a PrEP ou será iniciado o uso do dos preservativos. Para casais que são soro-iguais, ou seja, em que ambos têm HIV, também ambos precisam estar com uma boa adesão ao coquetel, a terapia antirretroviral, com carga viral indetectável também de forma sustentada, pelo menos 2 medições no intervalo de 6 meses, ou seja, uma a cada 3 meses, que eles estejam assintomáticos e que tenham feito pesquisa de doenças sexualmente transmissíveis negativa. Lembrar também que devemos incluir o parceiro no pré-natal, a gente chama pré-natal do parceiro, para que esse parceiro também seja testado na consulta de pré-natal para hepatite B, hepatite C, sífilis ou outras DSTs, para que ele seja orientado para o tratamento correto caso seja identificada alguma dessas infecções sexualmente transmissíveis, e para que ele também participe da boa adesão, no caso quando a parceira HIV positiva é a esposa, é a mulher, para que ele também possa participar e garantir a boa adesão dessa mulher ao tratamento antirretroviral para diminuir o risco de transmissão para o recém-nascido. Como que a gente faz o rastreamento de HIV na gestação, ou seja, pessoas que não possuem o diagnóstico previamente à gravidez e que a gente vai fazer o rastreamento para detectar uma positivação ao longo da gravidez. A gente faz a testagem para o HIV, seja com sorologia ou com teste rápido, lembrando que depende da disponibilidade no local de algum desses exames e da rapidez com que esse exame vai ser entregue. Então, locais onde não tem um suporte de laboratório que permita a realização de sorologias, quimiluminescência, eletroquimiluminescência, ELISA, com resultados rápidos, a gente acaba dando preferência ao teste rápido. Esses exames são feitos durante o pré-natal, na primeira consulta, ou seja, no primeiro trimestre, idealmente, e depois no início do terceiro trimestre. Na maternidade, no momento do parto, ou se a gestante evolui com aborto a qualquer momento, e sempre que houver uma história de exposição de risco de violência sexual, independente do momento da gravidez. Uma vez positivas, devemos lembrar também que os testes de HIV, esses testes sorológicos, eles podem dar falsos positivos. É uma situação rara, mas tem algumas condições que acabam aumentando o risco desse teste vir um falso positivo, como, por exemplo, múltiplas transfusões, múltiplas gravidezes prévias, doenças autoimunes prévias. Então, a gente tem que ter cuidado no momento de reportar o diagnóstico. A gente sempre faz um teste confirmatório, que pode ser um Western blot, um imunoblot, uma carga viral com acima de 5.000 cópias. Então, sempre que a gente faz um teste de rastreamento, a gente confirma esse teste com um teste confirmatório, mas lembrando que a gente não pode atrasar o início do tratamento dessa pessoa com um diagnóstico recente de HIV durante a gestação, porque essa fase aguda é a fase onde a gente faz cargas virais mais elevadas e que, portanto, tem um aumento de risco ainda maior de transmissão vertical. Então, quando a gente já pega agora uma gestante vivendo com HIV, ou seja, que foi descoberto ou durante o rastreamento do pré-natal, ou que já era uma mulher que tinha um diagnóstico previamente à gravidez, como que nós vamos seguir e como que vamos lidar com essa gestante vivendo com HIV? Primeiro, a gente tem que ter muito cuidado com os exames laboratoriais iniciais, os exames laboratoriais específicos para essas pacientes. Então, o pré-natal dela é feito no pré-natal de alto risco, sempre em parceria com a unidade básica de saúde e também referenciado para um serviço especializado, de infectologia, no caso.
Mas, além dos exames normais do pré-natal, que são comuns a todas as outras gestantes, a gente tem que ter especial atenção a alguns exames específicos do HIV, como, por exemplo, a carga viral. Por quê? Porque a carga viral é o principal determinante do risco de transmissão vertical e é aquela que vai determinar qual vai ser a via de parto que vai ser feita naquela gestante. Então, quanto maior a carga viral durante a gestação e no momento do parto, maior o risco de transmissão do HIV, da transmissão vertical do HIV. E também o valor da carga viral na 34ª semana de gravidez é que vai determinar as possibilidades de via de parto, se eu posso tentar uma via vaginal ou se eu necessariamente terei que fazer uma cesariana eletiva. São coletadas pelo menos 3 amostras, então obrigatoriamente na primeira consulta, 4 semanas após início ou mudança de antirretroviral, que é para a gente ver se teve falha virológica ou se o antirretroviral teve uma boa ação e conseguiu reduzir a carga viral, e na 34ª semana de gravidez, para a gente poder determinar a via de parto. Mas sempre que houver uma dúvida se a gestante está aderindo bem ao tratamento, ou quando após 4 semanas ela não chegou em detecção, ela diminuiu muito a carga viral, mas não chegou em detecção, a gente pode fazer outras coletas ao longo da gestação, sendo que esses 3 momentos são os momentos obrigatórios. O CD4 é aquele que vai determinar qual é a sua condição imunológica, a condição imunológica dessa gestante, a necessidade ou não de profilaxias primárias para prevenção de infecções oportunistas, como pneumocistose, neurotoxoplasmose, e precisa ser feita tanto na primeira consulta, para a gente saber inicialmente em que pé está aquela gestante, quanto naquelas em que a gente inicia a TARV, ou seja, naquelas gestantes que têm o diagnóstico durante a gravidez, ou que tem um diagnóstico prévio, mas não estava em tratamento. A gente repete CD4 a cada 3 meses para garantir que esse CD4 fique numa faixa fora de risco de doenças oportunistas. E nas gestantes que já têm um HIV, já tinham diagnóstico prévio, já faziam uso de antirretroviral antes da gravidez, já com carga viral indetectável, a gente faz apenas junto com a carga viral na primeira e na 34ª semana, pois a gente sabe que pessoas com carga viral indetectável há mais de 6 meses não têm grandes variações de CD4. Então, ocorrem oscilações pequenas, mas que dentro de uma faixa de segurança. Então, em gestantes que desde o início já têm uma boa adesão, já fazem o tratamento e têm CD4 acima de 350, ou seja, fora do risco de doenças oportunistas, a gente não precisa ficar repetindo com frequência essa medição, porque o CD4 ele vai flutuar dentro de uma faixa assim, uma faixa aceitável, uma faixa segura, já que a gente precisa do vírus replicando para poder destruir o CD4 e realmente abaixar para níveis mais preocupantes. Sempre na gestante a gente faz a coleta de genotipagem em pré-tratamento. A genotipagem é um exame em que é visto o DNA do vírus e a gente consegue detectar mutações de resistência aos antirretrovirais. Isso é muito importante porque a gente consegue planejar o tratamento antirretroviral daquela gestante baseada nas mutações que esse vírus tem ou não de resistência, e podemos escolher aqueles antirretrovirais aos quais o vírus é sensível, e isso facilita porque isso reduz o risco de falha virológica e de eu manter aquela gestante com cargas virais positivas por mais tempo durante a gestação, aumentando o risco de transmissão vertical. Então, no Brasil, é mandatória a realização de genotipagem pré-tratamento para toda gestante que tem HIV e tem uma carga viral acima de 500, porque abaixo de 500 eu não consigo fazer essa genotipagem, e em pacientes que já eram previamente diagnosticadas com HIV, já estavam em tratamento e já tem carga viral indetectável, eu não tenho esse problema da escolha do antirretroviral e de um risco de escolher um antirretroviral ao qual esse vírus já é primariamente resistente. E quando que eu vou iniciar a TARV? Porque antigamente a gente tinha muitas questões de não se iniciava a TARV no primeiro trimestre, se esperava o segundo trimestre pelo risco de teratogenicidade, mas hoje em dia a gente já sabe que com essas medicações novas e com mais tempo de estudo e observação das pacientes, né, que engravidavam em vigência de TARV, a gente vê que essas medicações são seguras, e quanto mais rápido a gente detecta essa carga viral, menor é o risco de transmissão vertical. Então, hoje em dia, a recomendação, e isso é uma recomendação do Ministério da Saúde, do NIH americano, da OMS, é que uma vez diagnosticado o HIV numa gestante, a gente deve iniciar a TARV imediatamente. Então, quanto antes, melhor para a gente reduzir essa chance de transmissão. A escolha da TARV ela depende de uma série de fatores, como, por exemplo, as condições clínicas e imunológicas da gestante. Então,
gestantes com HIV que possuem um CD4 baixo, eu preciso de terapias mais potentes, mais rápidas, que detectem mais rápido essa carga viral e que permitam a elevação desse CD4. A coleta da genotipagem pré-tratamento sempre antes de iniciar antirretroviral em gestante, sendo que a gente não aguarda o resultado dessa genotipagem para iniciar a TARV, a gente inicia a TARV e com o resultado posteriormente a gente avalia a necessidade de readequação desse coquetel, porque afinal de contas essa genotipagem leva um tempo para sair o resultado, em média sai em 15 dias, então a gente não vai perder essas 2 semanas esperando o resultado da genotipagem. Temos que avaliar a co-infecção com hepatite B, porque uma vez que temos o diagnóstico de hepatite B na gestante com HIV, a gente precisa usar um coquetel, uma medicação antirretroviral que tem ação também contra o vírus da hepatite B, como é o caso do tenofovir e da lamivudina. Então, precisamos saber o status dessa paciente. Efeitos adversos, a gente tem que tomar cuidado, porque alguns efeitos adversos do coquetel podem ser muito semelhantes a sintomas que a gente já tem durante a gravidez. Então, por exemplo, intolerância gastrointestinal, que é um efeito adverso comum dos inibidores de protease. A gente tem que ter cuidado quando vai iniciar numa gestante que já tem uma hiperêmese gravídica ou que não chega a uma hiperêmese gravídica, mas que já tem muitas náuseas e vômitos. Então, a gente tem que tomar cuidado no momento de escolher um antirretroviral, pensando nos sintomas que aquela gestante já tem pela gravidez e nos principais efeitos colaterais que aquela TARV pode dar, e tentar não associar, não utilizar coquetéis que venham a piorar esses sintomas, porque dessa forma a gente acaba fazendo com que a gestante tenha uma adesão pior ao tratamento e isso é ruim para o controle virológico dela. Precisamos saber se essa paciente já tinha um diagnóstico e já tinha iniciado a TARV previamente à gravidez, ou se é um diagnóstico ou início de TARV recentes, né? Por quê? Porque aqui naquelas pacientes que já iniciaram um coquetel, terapia antirretroviral, antes da gravidez, a gente precisa saber o histórico de falhas, o histórico de antirretrovirais prévios que ela utilizou, se já teve algum efeito adverso, se ela já tem alguma genotipagem prévia, né, por conta dessas possíveis falhas virológicas, para dessa forma a gente saber, caso ela venha novamente a falhar durante a gravidez, qual o antirretroviral de resgate que eu vou fazer para aquela gestante e que eu não perca tempo, né, na hora de fazer essa troca. Precisamos também saber que não está liberada a simplificação de tratamento para gestantes, então a gente sabe que hoje em dia em pessoas com cargas virais indetectáveis a longo tempo, com CD4 bom, com boa adesão, a gente pode reduzir o número de remédios na terapia antirretroviral e usar terapias simplificadas, por exemplo, com 2 medicações ativas, mas isso não está liberado na gestante justamente pelo risco de falha. Em relação, quando a gente pensa em quais antirretrovirais iniciar nessa gestante, existe uma polêmica muito grande ao longo do tempo. Então, durante muito tempo, achou-se que, por exemplo, o efavirenz era teratogênico por conta de estudo em animais, e ele era contraindicado na gravidez em mulheres com planejamento reprodutivo ou mulheres em idade fértil. Porém, depois, por meio de estudos observacionais de mulheres que engravidavam inadvertidamente em uso de efavirenz, foi visto que ele não tem esse risco aumentado. Então, houve uma época no passado em que a terapia de escolha inicial para gestantes com diagnóstico de HIV que não tinham iniciado ainda o tratamento ou diagnósticos recentes era o próprio efavirenz. Ao longo da evolução, a gente surgiu no Brasil o dolutegravir, que agora é a nossa terapia inicial, nossa terapia de escolha inicial, e o dolutegravir também tinha ainda uma certa desconfiança em relação ao seu uso em mulheres de idade fértil e em uso em gestantes. Por quê? Principalmente por conta do resultado de um exame, de um estudo observacional que foi feito em Botsuana, que notou o seguinte, esse estudo é o seguinte, em Botsuana eles fazem uma vigilância de defeitos, de anomalias congênitas, então isso não é necessariamente relacionado ao HIV, então o Sistema Nacional ele observa todos os nascidos vivos e aqueles nascidos vivos que apresentaram algum distúrbio congênito, e eles fazem uma observação durante anos. E eles notaram que quando Botsuana adotou, a partir do momento que Botsuana adotou o dolutegravir como terapia inicial para todo mundo com HIV/AIDS, que era diagnosticado em Botsuana, independente de ser mulher em idade reprodutiva, independente de ser gestante ou não, eles notaram que nesse período, inicialmente, houve um aumento de defeitos do tubo neural observados
nesse sistema de vigilância e lançaram um alerta para a OMS da possível associação do uso do dolutegravir a esse aumento relatado de defeitos do tubo neural nesse momento, ou seja, que o uso na periconcepção, né, no uso previamente ao momento da concepção e no ato da concepção do dolutegravir poderia estar envolvido com uma deficiência de tubo neural. Com isso, a OMS lançou um alerta e vários países contraindicaram o uso do dolutegravir em mulheres de idade fértil e mulheres gestantes, principalmente no primeiro trimestre, devido a esse risco maior de defeitos do tubo neural. Depois de 2019, quando foi continuando essa observação em 2020, 2021, foi visto que, na verdade, houve uma redução novamente desse número de defeitos de tubo neural. Então, que na verdade não era uma associação positiva, provavelmente não era relacionado ao dolutegravir, e foi feito um update que foi apresentado bem recentemente em 2022, falando que provavelmente não era relacionado ao dolutegravir, que agora fazendo uma análise das pacientes que estavam em uso de dolutegravir e de outros antirretrovirais, foi visto que não há diferença estatisticamente significativa de defeitos do tubo neural entre as mulheres em uso de dolutegravir e de outros antirretrovirais não dolutegravir no momento da concepção, da periconcepção. Então, com isso, houve uma atualização das recomendações mundiais, colocando o dolutegravir como uma alternativa e, na verdade, em muitos protocolos internacionais, inclusive o nosso, como sendo a primeira alternativa na gestante que vai iniciar tratamento, justamente porque é uma medicação antirretroviral com boa tolerância, com uma boa barreira genética, ou seja, com um risco baixo de falha virológica, e que possui uma capacidade de indetecção da carga viral muito rápida. Então, os inibidores da integrase, que é a classe a qual faz parte do dolutegravir, eles têm uma capacidade de baixar a carga viral de forma muito rápida, o que é muito interessante no mundo da gestante. Então, quando a gente vê isso, os novos guidelines, os mais atualizados, como a gente vê nesse caso aqui no da OMS e nesse caso aqui o NIH americano, eles colocam o dolutegravir como sendo esquemas preferenciais devido ao bom custo-benefício da droga, ou seja, ao baixo risco de doenças de defeitos congênitos, inclusive as deficiências os defeitos de tubo neural, de fechamento de tubo neural, e também ao grande benefício da droga por essa indetecção rápida da carga viral, por esse perfil baixo de toxicidade, por essa capacidade de resistir mais a mutações de resistência em falhas virológicas. Então, ou seja, os benefícios superam os riscos potenciais da droga, e a gente viu, na verdade, que essa é uma droga segura para uso no momento tanto da pré-concepção, da concepção, quanto durante a gestação como um todo. Então, ela passou de contraindicado para esquema preferencial. E o Ministério da Saúde soltou uma nota informativa, que é essa nota informativa número 1 de 2022, que modificou as recomendações do uso do dolutegravir em gestantes, independente de idade gestacional. Então, não precisa mais ser gestantes a partir do segundo trimestre, a qualquer momento, independente da idade gestacional, e de mulheres em idade fértil com planejamento reprodutivo, e passou a colocar o dolutegravir como antirretroviral de escolha no tratamento, na composição do esquema antirretroviral dessas mulheres. Então, se a gente for ver agora o nosso manual de prevenção de transmissão vertical, a gente vai ver que a TARV de escolha ela vai ser formada por 3 antirretrovirais, sendo 2 desses o inibidor de transcriptase análogo ao nucleosídeo, que o esquema preferencial para nós no Brasil é o tenofovir com a lamivudina, que vem num comprimido combinado, então um único comprimido contendo as 2 drogas, e um terceiro antirretroviral, sendo que o terceiro antirretroviral de escolha para nós é o dolutegravir. Então, qual é o esquema preferencial de tratamento de gestantes com diagnóstico recente ou com início de tratamento durante a gestação em gestantes vivendo com HIV? Tenofovir lamivudina mais o dolutegravir, um comprimido de cada, uma vez ao dia. A gente sabe que pacientes que não toleram o tenofovir, por exemplo,
porque ou por alteração de função renal ou por qualquer outra situação, a gente tem outras duas medicações possíveis de usar no lugar dele, que são a zidovudina, que é o AZT, que já foi também tratamento preferencial, e o abacavir. Só que o AZT ele tem um perfil de toxicidade muito pior do que o tenofovir, então aumenta o risco de alguns efeitos colaterais que pioram a adesão da gestante. E o abacavir, ele tem uma particularidade de que ele tem uma reação de hipersensibilidade muito importante e que para diminuir o risco dessa reação de hipersensibilidade, a gente precisa fazer a pesquisa de um exame chamado HLA B5701, porque as pacientes que possuem esse HLA positivo, ou seja, que tem a presença desse HLA, têm um risco muito alto de reação de hipersensibilidade e, portanto, o abacavir é contraindicado nessas gestantes. Então, você só poderia iniciar o abacavir naquelas gestantes que têm a pesquisa e que o resultado é negativo. Só que essa pesquisa ela não é tão fácil de ser feita no SUS, a gente teve algumas dificuldades logísticas e de desabastecimento durante um tempo, eu não sei como é que está a situação agora, mas o resultado demora um pouco também, então a gente acaba dando preferência ao tenofovir e a zidovudina, usando o abacavir só em situações em que realmente não há possibilidade de usar algum desses outros dois. A terceira TAV, quando a gente não pode usar o dolutegravir por contraindicações, como por exemplo o uso concomitante de alguns anticonvulsivantes, como a carbamazepina, dofetilida ou a pilsicaína, gente, esse nome é estranho. Quando a gente não pode usar isso porque esses anticonvulsivantes diminuem o nível sérico do dolutegravir e aumentam o risco de falha virológica nessas gestantes, ou por um efeito adverso ou intolerância à medicação que essas gestantes tenham. Então, quando a gente não tem a possibilidade do uso do dolutegravir por conta dessas contraindicações, a gente tem outras opções de antirretrovirais que podem ser usados para compor esse esquema juntamente com tenofovir e lamivudina. As opções que nós temos são preferencialmente esses três primeiros, ou o raltegravir, que é um outro inibidor de integrase junto com dolutegravir, ou o atazanavir com ritonavir, ou o darunavir com ritonavir, sendo que o atazanavir e o darunavir, eles são inibidores de protease. O efavirenz, hoje em dia, fica como quarta opção na indisponibilidade dessas outras três medicações ou na impossibilidade de uso dessas outras três medicações e sempre mediante a presença de uma genotipagem pré-tratamento que mostre sensibilidade ao efavirenz. Por quê? Porque o efavirenz ele é uma medicação de baixa barreira genética, ou seja, que tem a possibilidade de mutações de resistência que confiram resistência ao efavirenz com mais facilidade, e a gente já tem uma taxa de resistência primária na comunidade alta. O que é resistência primária? É aquela resistência do vírus que você teve a infecção, ou seja, uma resistência que você adquire já do vírus com o qual você se infectou, e não uma resistência proveniente do seu uso inadequado de antirretroviral. Então, a chance de falha virológica nessa introdução do coquetel, quando você não tem uma genotipagem pré-tratamento mostrando sensibilidade ao efavirenz, ela é maior com essa droga, o que aumenta o risco de transmissão vertical pela demora em fazer a detecção da carga viral nessas pacientes. Por isso, o efavirenz ele é usado como quarta opção quando você não pode usar nenhuma dessas outras três drogas anteriores. Então, fazendo agora um breve resumo dos esquemas de tratamento para início de tratamento em gestantes, a gente tem que o esquema preferencial é o tenofovir com lamivudina e dolutegravir. Quando a gente tem contraindicação ao dolutegravir, a gente pode usar o raltegravir, ou o atazanavir com ritonavir, ou o darunavir com ritonavir. Quando a gente tem contraindicação ao tenofovir, a gente usa preferencialmente a zidovudina, o AZT, e quando a gente não pode usar nem o tenofovir, nem o AZT, a gente usa o abacavir, lembrando que para usar o abacavir tem que ser solicitado o HLA B5701 e esse exame deve estar negativo para a gente diminuir o risco de hipersensibilidade à droga. Esquemas alternativos, que considerações temos que fazer? Que naqueles pacientes que estão usando raltegravir, quando você, após o parto, você tem que programar o retorno para o dolutegravir, porque o raltegravir a gente evita usar na população em geral quando a gente tem a possibilidade de outras drogas, porque também o raltegravir tem uma baixa barreira genética, então tem um risco maior de mutações de resistência quando a gente tem alguma falha de tratamento. Quando está usando o atazanavir, a gente tem que tomar cuidado porque a absorção do atazanavir ela depende de um ambiente ácido no estômago. Então, é contraindicado o uso concomitante do atazanavir
com qualquer antiácido, então com inibidores de bombas de próton, ou então com ranitidina. Então, a gente não deve usar concomitantemente essas drogas, porque a redução da acidez do estômago diminui a absorção da droga e você pode levar a uma falha virológica. O darunavir, a gente tem duas apresentações no Brasil, a apresentação de 800 mg, que é tomada uma única vez ao dia, e a de 600 mg, que é tomada de 12 em 12 horas. Lembrar que na gestação é contraindicado o uso da formulação de 800 mg, porque principalmente no segundo trimestre você tem uma redução do nível sérico do darunavir. Então, quando você faz o uso diário de apenas 800 mg, você pode levar a subdose e a falha virológica nessa população. E que no caso de quando você tem uso de efavirenz, é mandatória a demonstração da sensibilidade na genotipagem pré-tratamento, devido ao risco de falha virológica e de persistência de cargas virais positivas por mais tempo. Quando a gente já tem uma gestante que já tem o diagnóstico do HIV previamente à gestação e que já está em uso de antirretroviral previamente à gestação, a gente precisa saber, no momento da gestação, qual que é a situação de carga viral dessa paciente. Se ela já tem uma carga viral indetectável, a gente precisa apenas verificar se algum dos antirretrovirais que ela usa tem alguma contraindicação na gestação ou tem alguma interação medicamentosa com medicações que eu venha a precisar para controles sintomáticos na gestação, e se tiver tudo ok, manter esse coquetel antirretroviral ao qual a paciente já está acostumada, já está com boa adesão, tanto que sua carga viral mantém-se controlada. Se eu tenho uma gestante que está com carga viral detectável, eu preciso checar a adesão dessa paciente à terapia antirretroviral, ver se existem potenciais interações medicamentosas que possam estar levando a níveis subótimos desses antirretrovirais e com isso facilitando essa falha virológica. Eu preciso coletar genotipagem se eu tenho uma carga viral maior do que 500, para saber se esse coquetel que ela está usando já tem alguma resistência a alguma das medicações, se eu preciso fazer uma terapia de resgate específica. Eu tenho que trocar necessariamente esses antirretrovirais até o resultado dessa genotipagem por esquemas de resgate, para evitar a persistência de medicações falhadas e a persistência de cargas virais positivas por mais tempo. E eu vou fazer a repetição da carga viral com uma frequência menor do que eu faço geralmente. Então, a gente tem que repetir de 2 a 4 semanas após a troca desse coquetel para saber se essa carga viral já indetectou. Lembrar que a gestação é um período curto, então eu não tenho muito tempo para adequação dessa terapia de retroviral, de forma que eu preciso ser um pouco mais agressivo nisso, com os exames mais próximos um dos outros, com visitas, com consultas mais próximas, porque eu preciso de forma rápida em detectar essa carga viral para evitar a transmissão vertical. Lembrar também que temos que sempre suplementar ácido fólico, principalmente nessas pacientes que vão iniciar tratamento antirretroviral no primeiro trimestre ou que já estão em uso prévio de terapias antirretrovirais no momento pré e no momento concepção, porque para você diminuir o risco de defeitos de fechamento de tubo neural. Agora, só fazendo um breve resumo dos nossos principais antirretrovirais e quais são os principais efeitos colaterais que eu vejo na população em geral, para que vocês saibam que alguns dos sintomas relatados pela paciente talvez não sejam relacionados à gravidez, mas sim relacionados ao coquetel e possam dessa forma, unida ao infectologista, ajustar melhor essa terapia para garantir uma adesão mais adequada. Então, eu tenho o tenofovir. Os principais efeitos colaterais são o distúrbio renal, que pode ser tanto uma diminuição de taxa de filtração glomerular, quanto lesão do túbulo proximal, do túbulo renal proximal, sendo que essa lesão chama síndrome de Fanconi, e que eu vou ter proteinúria, vou ter bicarbonatúria, levando a acidose metabólica, vou ter fosfatúria, vou ter glicosúria. Então, ficar atento também na monitorização da proteína em amostra isolada de urina dessas pacientes em uso de tenofovir. A azidovodina, os efeitos colaterais mais comuns são a anemia megaloblástica, então anemia com VCM aumentado, a acidose metabólica, porque ele interfere no metabolismo, na replicação do DNA, e a gente tem DNA também, não só no núcleo, mas como também na mitocôndria, fazendo com que haja aumento de metabolismo anaeróbio e aumento de lactato. E temos a síndrome de lipodistrofia, que é muito característica do AZT, que eu posso fazer tanto lipoatrofia quanto lipoacumulação e também alteração de triglicerídeos.
O abacavir, o principal é a reação de hipersensibilidade, por isso precisamos fazer a pesquisa do HLA-B5701, porque as pacientes com esse HLA positivo têm um risco muito alto de reação de hipersensibilidade, portanto, nelas é contraindicado o início de abacavir. O dolutegravir, o mais comum, temos a cefaleia, insônia, irritabilidade e depressão, que são efeitos colaterais pouco comuns e que geralmente acontecem de forma leve e o corpo em 2, 3 semanas acostuma com a medicação e acaba desaparecendo. Quando a gente tem reações muito intensas com limitação da qualidade de vida, a gente tem que fazer a troca anteriormente, não tem como esperar esse tempo. Outra coisa importante do dolutegravir que a gente precisa monitorar na gestante é o ganho de peso, para que não aumente o risco de algumas complicações na gestação, como por exemplo o diabetes gestacional. E uma outra coisa importante é que o dolutegravir ele pode aumentar a creatinina sérica, mas isso não reflete uma lesão renal. É só uma alteração puramente laboratorial. Quando a gente tem pacientes que estão usando tenofovir, lamivudina e dolutegravir, como o tenofovir pode alterar o rim e o dolutegravir não altera o rim, mas pode alterar a creatinina, quando eu pego essas pacientes com uma creatinina aumentada e eu não sei se isso reflete uma lesão renal real ou não, eu posso fazer a pesquisa disso com um exame chamado cistatina C, porque a cistatina C ela não sofre interferência do dolutegravir, então se na cistatina C o clearance renal também estiver baixo, então aquela creatinina aumentada reflete sim uma lesão renal e isso será em decorrência do tenofovir. O raltegravir ele pode levar a alterações de transaminase, principalmente no terceiro trimestre, então eu preciso fazer uma monitorização mais frequente dessas transaminases. O atazanavir pode levar ao aumento de bilirrubina indireta, mas isso não tem nenhuma repercussão clínica, isso não é um problema, isso não tem indicação de troca da medicação, a não ser que a paciente se incomode esteticamente com a icterícia, mas precisa saber que essa medicação aumenta a bilirrubina indireta para que não se preocupe como sendo uma alteração secundária a algum outro problema da gravidez. O darunavir, ele sofre essa redução de nível sérico no segundo trimestre, então por isso lembrar que em gestantes a dose é sempre 600 mg de 12 em 12, nós não podemos fazer a simplificação com comprimido de 800 mg uma vez ao dia, e ele tem um radical sulfa, então não podemos usar darunavir em pacientes que tenham alergia confirmada a sulfa pelo risco de reação alérgica cruzada. O efavirenz ele tem efeitos neuropsiquiátricos, então irritação, depressão, sonhos vívidos, pesadelos, pode dar também muita tontura, muita náusea, por isso a gente acaba usando sempre a posologia à noite antes de dormir para tentar reduzir o impacto desses efeitos colaterais. A vacinação da gestante vivendo com HIV, ela segue a mesma recomendação de vacinação para as outras pessoas com HIV não gestantes, lembrando apenas que na gravidez está contraindicada as vacinas de vírus vivo atenuados, a não ser que a situação, o risco epidemiológico seja maior do que o risco estimado vacinal. Por exemplo, o exemplo clássico é a vacina da febre amarela, mas quando é uma paciente que a gente tem que mora numa região hiperendêmica, em que o risco da aquisição da doença pelas vias normais é maior do que o risco de reação vacinal, nessas pacientes a gente pode considerar a vacinação por uma questão de custo-benefício. Existem algumas restrições relacionadas ao próprio HIV, a vacinação, então pacientes HIV com CD4 abaixo de 200, isso independente de gestação, também é contraindicado as vacinas de vírus vivos atenuados, a não ser novamente nessas situações de risco epidemiológico muito importante, com uma avaliação de custo-benefício feito pelo profissional especializado, e a gente evita algumas vacinas de vírus inativados nessa população também devido a uma baixa resposta vacinal, não pelo risco da vacina, mas por uma baixa resposta vacinal. Então a gente tem que sempre fazer uma programação dessa vacinação baseado tanto no CD4 da gestante, quanto também no risco epidemiológico que a paciente tem em relação àquela doença, para decidir quais vacinas extras, além das vacinas que já são recomendadas para todas as gestantes independente de HIV, quais outras vacinas vamos fazer nela por conta do diagnóstico de HIV. Lembrar também que nessas pacientes a gente precisa fazer o rastreamento de tuberculose e de infecção latente por tuberculose, igual a gente faz para as pessoas vivendo com HIV não gestantes. Então, as gestantes vão seguir o mesmo fluxo das não gestantes
em relação ao rastreamento para identificação de pacientes sintomáticas, quanto para o rastreamento de pacientes assintomáticas com infecção latente pela tuberculose. Então, quais são as indicações de como que a gente faz, na verdade, o rastreamento de infecção latente por tuberculose num paciente vivendo com HIV? Anualmente, a gente faz o PPD ou o IGRA em todos aqueles pacientes que são assintomáticos e que não tem histórico de tuberculose prévia. Esses exames, o PPD, que é a prova tuberculínica, aquela injeção intradérmica que a gente dá, ou o IGRA, que é um teste de liberação de interferon gama, a gente faz anualmente. E temos as indicações de tratamento de infecção latente por tuberculose, que vão ser iguais para as gestantes e para os não gestantes vivendo com HIV, que são CD4 abaixo de 350 para todos, independente do resultado desses exames de contato com tuberculose. Em pacientes com CD4 acima de 350, temos indicações específicas. Se o paciente é assintomático e tem um raio-x normal, a gente faz o tratamento naqueles que possuem um PPD maior ou igual a 5 ou um IGRA positivo, que pode ser tanto um exame atual quanto um exame prévio anotado nesse valor e para o qual não foi feito nenhum tratamento. Ou então, quando a gente tem pacientes que são contatos intradomiciliares ou institucionais de casos bacilíferos confirmados. Em pacientes assintomáticos e que possuem um raio-x com uma cicatriz radiológica característica de tuberculose e que não tenham tido histórico de tratamento prévio para tuberculose e LTB, nós também fazemos o tratamento de LTB. E nos pacientes assintomáticos, na indisponibilidade de fazer o PPD-IGRA, quando eu tenho um risco epidemiológico grande, por exemplo, pacientes institucionalizados, pacientes encarcerados, ou então pacientes que estão sem uso de TARV ou em falha virológica, principalmente aqueles com CD4 baixos, e que eu não possuo acesso ao PPD-IGRA. Quando que a gente vai fazer o início do tratamento de TB latente na gestante vivendo com HIV/AIDS? A gente procura esperar o fim do primeiro trimestre e inicia o tratamento após o primeiro trimestre, a partir do segundo trimestre, usando a mesma droga de escolha que nós usamos para pessoas não gestantes, que é a isoniazida. Só lembrando que nas gestantes é muito importante que se faça a suplementação da piridoxina, que é a vitamina B6, para evitar o risco de neuropatia periférica, que é comum com o uso prolongado da isoniazida. Agora vamos falar um pouco sobre indicações de vias de parto, né? Quais vias de parto eu posso utilizar nas gestantes vivendo com HIV? Então, a determinação de via de parto, ela depende da carga viral dessa paciente na 34ª semana de gravidez. Então, se essa carga viral é não detectável, eu posso fazer o parto por via vaginal, desde que não haja uma contraindicação obstétrica para essa via. Se eu tenho uma carga viral detectável, porém menor do que 1000 cópias, eu também posso fazer o parto por via vaginal, desde que não haja outra contraindicação obstétrica para isso. Com pacientes com carga viral detectável acima de 1000 cópias ou que eu não possuo resultado de carga viral na 34ª semana, eu preciso fazer uma cesárea eletiva a partir da 38ª semana de gravidez. Sendo que, nesses pacientes com cargas virais detectáveis, independente do valor, eu preciso fazer o AZT venoso no pré-parto, no intraparto. Então, novamente, agora falando um pouco mais especificamente das indicações do AZT endovenoso. Quando que eu vou fazer? Como eu falei, é para todas aquelas gestantes que possuem cargas virais detectáveis. Então, gestantes com carga viral desconhecida ou detectável na 34ª semana, eu vou encaminhar detectável acima de 1000 cópias. Eu vou encaminhar para o parto cesáreo eletivo empelicado a partir da 38ª semana e vou fazer o AZT injetável no parto. Nas pacientes que têm carga viral detectável também, porém menor do que 1000 cópias na 34ª semana, eu posso oferecer o parto vaginal, desde que não haja uma contraindicação obstétrica, mas eu também tenho que fazer o AZT endovenoso.
Naquelas gestantes que já tem uma carga viral indetectável na 34ª semana, eu posso fazer o parto vaginal também, se não tiver nenhuma contraindicação obstétrica, e eu não preciso fazer o AZT endovenoso nessas pacientes que já têm carga viral indetectável. Eu vou apenas manter a sua TARV original via oral nos seus horários habituais. Lembrando que, para as gestantes acima, que são aquelas gestantes com carga viral detectável, nas quais eu faço o AZT venoso, eu também mantenho o coquetel antirretroviral habitualmente utilizado por elas nas suas doses habituais. É que, além desse coquetel, eu preciso fazer também o AZT injetável, sendo que naquelas que têm a carga viral indetectável, eu só mantenho o seu coquetel habitual e não preciso fazer AZT intraparto. Então, a droga que a gente usa para essa profilaxia do intraparto é o AZT injetável. Ele é iniciado durante o início do trabalho de parto ou quando eu tenho cesárea eletiva, eu tenho que começar a infusão do AZT pelo menos 3 horas antes dessa cesárea e mantenho a infusão de manutenção e mantenho essa infusão até o clampeamento do cordão umbilical. A gente vai utilizar para aquelas gestantes que têm cargas virais positivas, sejam elas maiores ou menores do que 1000, ou seja, tendo positiva, eu tenho que usar o AZT intraparto, ou que eu tenho um histórico de má adesão ao antirretroviral, mesmo que essa carga viral esteja indetectável no momento do parto, mas se eu tenho um histórico na gestação de má adesão, como às vezes essa carga viral é na 34ª semana e o parto vai acontecer ali na 40ª semana, enfim, se ela tem um histórico, ou seja, se eu tenho um risco daquela carga viral ter ficado positiva, eu não discuto e começo o AZT intraparto também. A apresentação é um frasco ampola de 10 mg por ml e a dose, a gente faz um ataque de 2 mg quilo correndo na primeira hora e depois mantém uma infusão contínua de 1 mg quilo diluídos em soro glicosado a 5% em 100 ml. Quais cuidados eu preciso ter nesse momento periparto, quando eu tenho um parto vaginal? Primeiro, estão contraindicados procedimentos invasivos, por exemplo, a miniocentese, evitar o parto instrumentalizado, evitar toques desnecessários e repetidos para eu diminuir o risco de contaminação. Se a bolsa está íntegra, eu posso esperar a progressão normal do trabalho de parto, melhor do que eu induzir o parto. Porém, se eu tenho uma bolsa rota eu preciso observar como é que está essa evolução, porque partos com bolsas rotas por tempo prolongado, principalmente acima de 4 horas, aumentam o risco de transmissão vertical. Então, eu tenho que avaliar o custo-benefício de induzir, de partir para cesárea, enfim, a depender da progressão daquele trabalho de parto. A ligadura do cordão umbilical ela deve ser imediata à expulsão do recém-nascido e não devemos ordenhar esse cordão. Evita-se a miniotomia artificial e a gente deve evitar a episiotomia. Se por algum acaso for necessário fazer essa episiotomia, é importante proteger essa epísio com a compressa que está embebida no degermante que eu usei para fazer a degermação ali daquela região. Quando a gente faz cesárea eletiva, nós também temos que ter alguns cuidados para diminuir o risco da transmissão vertical. Então, evitar a prematuridade iatrogênica, ou seja, verificar verificar a idade gestacional da gestacional correta, seja com ultrassom precoce, com a data da última menstruação, enfim, evitar a interrupção precoce dessa gestação. Essa cesárea deve ser realizada a partir da 38ª semana. Se o trabalho de parto ela acontece antes da data que eu marquei para aquela cesariana e a paciente chega no sistema de saúde com uma dilatação pequena, ou seja, menor do que 4 semanas, eu inicio o AZT endovenoso e tento segurar, ver se eu consigo inibir aquele trabalho de parto, para pelo menos tentar aguardar até 3 horas de infusão para conseguir fazer a cesárea. Claro que se não for possível, não é possível, mas se você tem uma dilatação pequena e é possível aguardar essas 3 horas de infusão do AZT para iniciar a cesárea, é melhor. Sempre que possível, proceder com parto empelicado e a ligadura novamente. A ligadura do cordão umbilical é imediata, retirada do recém-nascido e não devemos fazer ordenha. E deve ser feita a completa hemostasia dos vasos da parede abdominal e trocar as compressas e os campos cirúrgicos que a gente usa antes de fazer a esterotomia para evitar a contaminação ali da pele na hora que a mãe for pegar a criança. Complicações obstétricas e o manejo específico dessas complicações em gestantes vivendo com HIV, o que a gente precisa ter de cuidado?
Quando a gente tem hemorragias pós-parto, saber que pacientes que usam inibidores de protease, por conta das interações com citocromo, e alterações de metabolização hepática, a gente deve evitar derivados do ergot, porque a gente pode aumentar a concentração sérica desses derivados de ergot e ter uma resposta vasoconstritora exagerada, com riscos importantes de isquemia. No caso de perêmese gravídica, a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode alterar a biodisponibilidade da TARV, ou seja, pacientes que estão com muitos vômitos e que a gente não consegue controlar com medicações orais. Eu corro o risco de não conseguir fazer nível sérico adequado às medicações antirretrovirais, porque eu estou vomitando aquelas medicações, e isso aumenta o risco de falha virológica, então tem que ficar com muito cuidado, às vezes fazer cargas virais mais próximas uma das outras para a gente conseguir flagrar essas falhas virológicas na gestante. Em caso de rotura prematura de membranas, a conduta obstétrica vai depender da idade gestacional da criança. Então, se eu tenho rotura prematura de membranas com crianças abaixo de 34 semanas, geralmente temos condutas mais conservadoras. E acima de 34 semanas, deve ser considerada a interrupção da gestação. E quando você tem a rotura prematura, pacientes em trabalho de parto, a gente tem que avaliar as condições de evolução do trabalho de parto para garantir que não haja um trabalho de parto prolongado com essas membranas rotas para reduzir a possibilidade de transmissão. O trabalho de parto prematuro, lembrar que se eu não tenho uma carga viral acima de 34 semanas, ou seja, se o trabalho de parto acontece antes, eu tenho que fazer o AZT endovenoso. E no caso, se eu consigo abortar o trabalho de parto, né, se eu consigo interromper a progressão do trabalho de parto, eu posso suspender o AZT intravenoso. Se eu não consigo e segue o rumo e ocorre o parto, a gente tem que fazer toda aquela dose de manutenção que a gente orientou ali atrás. Se eu tenho necessidade de um procedimento invasivo, eu tenho que pesar muito o custo-benefício de fazer aquele procedimento e fazer o AZT também, a profilaxia com AZT venoso na realização desses procedimentos. No puerpério, não está contraindicada a amamentação, porque pode ocorrer transmissão do vírus pelo leite materno. A gente tem que estimular a adesão nessas pacientes e ter consultas também muito próximas em que a gente observe essa adesão à medicação antirretroviral, porque a gente sabe que a mulher no puerpério pode ter depressão pós-parto, pode ter psicose pós-parto, os cuidados com o bebê, várias situações que vão reduzir a sua adesão ao tratamento. Então, é comum você ter falhas no momento do puerpério. E também temos que lembrar que essas mulheres não estarão amamentando, então eu tenho que garantir uma contracepção nesse período, pelo risco de ovulação mais precoce e engravidar nesse período do puerpério mais recente. Que cuidados que eu tenho que ter com o recém-nascido? A gente tem alguns cuidados que são feitos ali na própria sala de parto, no momento, no pós-parto imediato. Então, parto empelicado, se possível, o clampeamento imediato do cordão umbilical após o nascimento e não ordenhar esse cordão, o banho imediatamente após o nascimento, diferente do que a gente faz com os outros bebês de mães não HIVs. Nos bebês de mães HIVs, temos que fazer o banho imediatamente com água corrente, limpar todo o sangue e secreção que são visíveis nesses pacientes, reduzir, avaliar se realmente é necessário as aspirações de via aérea, as aspirações de líquido amniótico no conteúdo gástrico, e se for necessário fazer com cuidado para evitar traumas de mucosa, colocar o recém-nascido junto da mãe o mais rápido possível, isso é para todo recém-nascido, independente se a mãe é HIV ou não, coletar sangue periférico do recém-nascido, não sangue de cordão, mas sangue periférico, para fazer a carga viral do recém-nascido, iniciar imediatamente a profilaxia antirretroviral, conforme a classificação de risco do recém-nascido, se ela é baixo risco ou alto risco, e a gente vai ter coquetéis específicos para o recém-nascido de profilaxia, a depender do seu risco. Quais cuidados eu preciso ter na maternidade, principalmente no momento da alta, né? O alojamento conjunto período integral, isso para toda gestante, para toda puérpera, perdão. O monitoramento laboratorial do recém-nascido, vigiar os efeitos colaterais da TARV materna, ou seja, esses recém-nascidos podem ter algumas alterações devido às medicações que a mãe utilizou no período pré-parto, principalmente, por exemplo, mulheres que precisam usar profilaxia com Bactrim por conta de CD4 abaixo, profilaxia primária para neurotoxoplasmose, para pneumocistose. Esse Bactrim pode aumentar o risco de kernícteros e de hiperbilirrubinemia indireta no recém-nascido. Então, esses recém-nascidos precisam ser vigiados e, às vezes, fazer rastreios laboratoriais mais agressivos, né, para evitar
essas situações. Contraindicado o aleitamento cruzado e o uso de leite humano com pasteurização domiciliar. Então, ou a gente vai estimular o uso de fórmulas, ou leite humano do banco de leite, né, que é com pasteurização já adequada. O registro adequado de todas as informações pré, intra e pós-parto, para que esse recém-nascido possa ser depois acompanhado nos serviços especializados de infectopediatria. A alta já com consulta agendada para a criança, que idealmente deve ser feita a primeira consulta nos primeiros 15 dias do nascimento, preferencialmente na primeira semana após nascimento. Então, ele já tem que sair referenciado para um sistema de saúde. A gente tem que preencher a ficha de notificação para o sistema de vigilância das crianças expostas ao HIV e tem que atentar para o sigilo médico, porque na caderneta da criança a gente usa essa caderneta em outras situações, por exemplo, em escola, em outras situações, então a gente tem que atentar para o sigilo médico na hora que a gente vai preencher algumas informações nessa caderneta da criança. Como é que a gente faz a classificação de risco do recém-nascido para saber qual vai ser a profilaxia a profilaxia que eu vou utilizar, né, no bebê? Então, quais recém-nascidos são considerados de alto risco? São aqueles recém-nascidos nascidos de mãe que têm alguma desses fatores. Ou que não fizeram pré-natal, ou que não usaram coquetel durante a gestação, que tiveram indicação de profilaxia com AZT no momento do parto e não receberam, ou receberam de forma inadequada, que iniciaram a TARV após a segunda metade da gestação, que tiveram infecção aguda durante a gestação, porque a gente sabe que a infecção aguda é o momento em que atinge as maiores cargas virais, então é o momento de maior risco de transmissão do HIV, que possuam carga viral detectável no terceiro trimestre, independente de ter usado ou não o antirretroviral, que não tem conhecido essa carga viral, então a gente não consegue saber qual o risco daquele bebê, ou que possui um teste rápido positivo no momento do parto, ou seja, que não fez tratamento durante toda a sua gestação. Esses bebês são considerados bebês de alto risco, desde que tenham qualquer um desses critérios. E os de baixo risco são aqueles que nasceram de mães que possuíam já o diagnóstico, que estavam em uso de coquetel na gestação e que tinham uma carga viral indetectável na 34ª semana, no terceiro trimestre, e que não tiveram nenhum histórico de falha ou de má adesão ao antirretroviral durante a gestação. Então, as mães que fizeram acompanhamento todo bonitinho, sem intercorrência, esses bebês são considerados de baixo risco. E por que isso é importante? Porque a escolha do meu esquema vai depender se eu sou um bebê de baixo ou alto risco. Então, nos bebês de alto risco, o esquema preferencial é o AZT com a lamivudina com o raltegravir durante 28 semanas. Lembrando que recém-nascidos com idades gestacionais abaixo de 37 semanas, o raltegravir está contraindicado e nesses casos eu substituo o raltegravir por nevirapina, sendo que a nevirapina vai ser utilizada apenas por 14 dias e o AZT e a lamivudina permanece até 28 dias. Os bebês de baixo risco, eu uso apenas o AZT durante 28 dias. E nos bebês que nascem com idades gestacionais abaixo de 34 semanas, independente se são baixo ou alto risco, eu também uso apenas o AZT devido ao risco de efeitos adversos das demais drogas antirretrovirais. O início dessa profilaxia deve ser feito ainda na sala de parto e de preferência nas primeiras 4 horas após o nascimento e devem ser feitos para todas as crianças nascidas de mãe vivendo com HIV, independente de carga viral de tudo, todas as crianças vão receber profilaxia antirretroviral. O que vai mudar em relação à mãe, as características da mãe e do seu tratamento no pré-parto, vai ser a droga que eu vou utilizar, mas todos vão utilizar alguma droga, ou o AZT isolado ou o AZT combinado com outras medicações. Ok, obrigada. Fico à disposição para se tiver qualquer dúvida.